O deck de observação da estação de pesquisa Thetis Prime pairava na escuridão como uma joia suspensa sobre o nada. A comandante Veshet estava diante da vigia reforçada, com as mãos escamadas cruzadas atrás das costas, observando o distante mundo azul girar lentamente abaixo delas. A palavra ainda tinha um gosto estranho em sua mente, mesmo depois de 3 meses de observação. Eles estão fazendo isso de novo, anunciou seu segundo oficial, Krau, em seu console. Sua voz carregava o tom peculiar de sua espécie quando agitado. Veshet não se virou. Fazendo o que de novo? Correndo. Os humanos. 47 graus Celsius na superfície daquela região, e eles estão funcionando. Por prazer. As mandíbulas de Krau se contraíram no que poderia ter sido perplexidade ou repulsa. O sujeito 7 está se movendo continuamente há 2 horas e 16 minutos. Agora Veshet se virou. 2 horas? Nesse calor confirmado. Frequência cardíaca elevada, mas estável. Sem sinais de angústia. Veshet foi até o console e estudou o fluxo de dados biométricos dos microdrones rastreando seus seres humanos. O sujeito 7, que havia sido proibido de aprender os nomes reais dos humanos pelos protocolos de primeiro contato, estava de fato correndo. Não fugindo do perigo. Não perseguindo uma presa. Apenas correndo seguindo um caminho pavimentado que serpenteava sem sentido por um parque. Talvez seja um ritual religioso, sugeriu Krau. Por 2 horas? No calor do meio-dia. Veshet balançou a cabeça. Extraia os dados de comparação novamente. A exibição holográfica ganhou vida entre eles. 47 espécies da comunidade galáctica, com seus limites fisiológicos mapeados em colunas organizadas de dados. Todas as espécies tinham limiares semelhantes. Após aproximadamente 12 a 18 minutos de esforço contínuo, o corpo superaqueceu. Os músculos cessaram. Os órgãos falharam. Era a biologia universal. O corpo poderia correr brevemente, mas a atividade sustentada significava a morte. Exceto que esses humanos continuaram correndo. Lá, Veshet apontou para outro fluxo de dados. Sujeito 19. O que ela está fazendo? Krau puxou o feed. Ciclismo. Já faz 94 minutos. Em instalações fechadas, aumentar deliberadamente a temperatura ambiente. Deliberadamente? Parece que eles chamam isso de aula de spin. Eles pagam moeda para fazer isso. Veshet sentiu as cristas do pescoço achatando-se em confusão. Em seus 60 anos servindo na frota de pesquisa, ela catalogou 17 espécies aguardando adesão à comunidade. Ela entendia costumes estranhos. Os peteris cantavam para a comida antes de consumi-la. Os drachans dormiam em ciclos de 1 mês. Mas isso? Isso desafiou a própria biologia. Puxe todos os arquivos de assuntos, ela ordenou. Cada ser humano sob observação. Quero os padrões de atividade da semana passada. Os dados inundaram a tela. Sujeito após sujeito, engajados no que os humanos chamavam de exercício. Correndo. Ciclismo. Natação. Levantar objetos pesados repetidamente. Subir escadas que não levavam a lugar nenhum. Na parte verdadeiramente desconcertante, eles estavam sorrindo. Rindo. Seus hormônios do estresse estavam baixos. Eles gostaram. Este aqui, Krau destacou um arquivo. Sujeito 32. Masculino, faixa etária, idoso para seus padrões, 68 ciclos solares. Esta manhã ele correu 42 quilômetros. 42. Veshet não conseguiu terminar a frase. Ela mal caminhou 42 quilômetros continuamente em toda a sua vida. Fica mais estranho. Ele fez isso 47 vezes. Eles chamam isso de maratona. Milhares de humanos se reúnem e fazem isso juntos. Voluntariamente. Veshet sentou-se pesadamente em sua cadeira de comando. Há 3 meses, quando o Conselho a designou para observação da Terra, ela esperava outra avaliação simples. Verifique seu nível tecnológico, catalogue sua biologia, recomende protocolos de contato ou observação contínua.
Simples. Rotina. Mas nada sobre os humanos era rotina. Comandante, a voz de Krau mudou para algo mais sério. O representante do conselho está solicitando nosso relatório preliminar. Querem saber se recomendamos avançar para o primeiro contato. Veshet olhou para os dados biométricos ainda rolando em sua tela. O sujeito 7 finalmente parou de correr. 2 horas e 31 minutos. A temperatura corporal do humano atingiu níveis que teriam matado Veshet em minutos. Mas agora, após um breve período de movimento mais lento que os humanos chamavam de resfriamento, os sinais vitais do sujeito 7 estavam voltando ao normal. Como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Como se ela tivesse simplesmente dado um passeio agradável. Diga a eles. Veshet fez uma pausa na escolha das palavras com cuidado. Diga a eles que precisamos de mais tempo. Diga-lhes que ainda não entendemos o que estamos vendo. Entendido, comandante. Depois que Krau partiu, Veshet permaneceu sozinho na plataforma de observação, observando a Terra girar abaixo dela. Em algum lugar lá embaixo, naquele calor, os humanos corriam. Não de predadores. Não em direção à presa. Apenas correram porque algo em sua biologia não apenas permitiu, mas também ansiava por isso. A comunidade galáctica tinha 47 espécies. Milhares de mundos. Milhões de anos de sabedoria coletiva. E nenhum deles conseguiu correr por 2 horas. Que tipo de espécie eles encontraram? A sessão de emergência foi convocada 16 horas depois que Veshet apresentou seu pedido de observação prolongada. Ela não esperava isso. O conselho raramente agia rapidamente em alguma coisa, muito menos numa avaliação preliminar das espécies. Mas aqui estava ela, parada na câmara oca enquanto 7 conselheiros se materializavam ao seu redor em uma projeção azul brilhante. O conselheiro Tani falou primeiro, sua voz antiga carregando o peso de 4 séculos. Comandante Veshet, seu relatório contém anomalias preocupantes. Você afirma que esses humanos podem sustentar esforço físico por horas? Não reivindicar conselheiro. Documento. Verificamos dados de milhares de assuntos. Impossível, retrucou a conselheira It, sua forma cristalina refratando a luz da câmara. Nenhuma forma de vida baseada em carbono pode regular o calor com eficiência suficiente para uma atividade sustentada. Isso viola a termodinâmica básica. Veshet havia previsto isso. Ela gesticulou e a tela oca floresceu com imagens. Os humanos têm uma adaptação única. Eles secretam água através de milhões de poros na superfície da pele. À medida que evapora, os esfria. Eles chamam isso de suor. O silêncio encheu a câmara. Suando, o conselheiro Tani repetiu lentamente. Eles vazam. Conselheiro contínuo. E eles se reabastecem consumindo grandes quantidades de água. Um único ser humano pode produzir até 4 litros de suor por hora durante esforços extremos. O conselheiro It tremeluziu de agitação. Isso é uma perda catastrófica de fluidos vitais. Eles devem desidratar em minutos. Eles aceitariam que construíram civilizações inteiras em torno do acesso à água. Eles carregam isso com eles. Eles construíram sistemas para entregá-lo a todas as residências. Eles são obcecados por hidratação. Crowe deu um passo à frente, acrescentando seus próprios dados ao display. Obtém conselheiros mais complexos. A transpiração é apenas parte do seu sistema de refrigeração. Eles também ofegam, respiração rápida que espere calor, seus vasos sanguíneos se expandem próximo à superfície da pele. E talvez o mais notável é que eles podem ignorar conscientemente os sinais de exaustão. Substituir. O conselheiro Drek se inclina para a frente, estreitando seus múltiplos olhos. Você quer dizer que eles podem ignorar os avisos de socorro do corpo? Não apenas ignore, disse Veshet. Eles se treinam para superá-los. Eles têm filosofias inteiras construídas em torno disso. A mente prevalece sobre a matéria, dizem eles. Sem dor, sem ganho. Eles celebram o sofrimento por meio de desafios físicos. Ela puxou a filmagem daquele dia. Uma mulher humana de 30 e poucos anos subindo uma trilha na montanha.
O caminho era íngreme, pedregoso, inadequado para qualquer coisa que não fosse a fuga mais desesperada. Mas ela não estava fugindo. Ela usava cores vivas e carregava uma pequena mochila. Um dispositivo em seu pulso monitorava seu progresso. Este é o sujeito 41. Ela está tentando o que chamam de ultramaratona. 160 quilômetros. Através das montanhas. Ela está em movimento há 19 horas. 19. A voz do conselheiro Tani sumiu. Ela ainda tem 6 horas pela frente. E ela está sorrindo, conselheiros. Olhe para o rosto dela. Ela está com dor. A biometria dela confirma danos musculares significativos, reservas de energia esgotadas, níveis elevados de hormônios do estresse, mas ela está sorrindo. A filmagem continuou. O sujeito 41 alcançou o topo de uma crista enquanto o sol se punha atrás dela. Ela fez uma pausa, tomou um gole de água e olhou para cima. Ele vê. Então ela continuou correndo. Por quê? A pergunta do conselheiro Ita foi quase um sussurro. Por que qualquer espécie faria isso? Veshet passou as últimas 16 horas se perguntando a mesma coisa. Acredito que os conselheiros é porque eles podem. Porque em algum momento de sua evolução seus ancestrais precisaram correr. Não corra para longe dos predadores, eles são muito lentos para isso. Mas persiga a presa por vastas distâncias até que ela desmaie de exaustão. Eles chamam isso de caça à persistência. Eles rastreavam um animal por horas, às vezes dias, até que ele literalmente não conseguisse mais correr. Ela puxou dados evolutivos, gráficos anatômicos mostrando adaptações humanas. Olhe para seus corpos. Pernas longas para passadas eficientes. Dedos curtos para conservação de energia. Cabeça e tronco separados permitindo rotação independente. Músculos glúteos enormes. O maior em seu corpo proporcionalmente, para a corrida bípede sustentada. E aquele mecanismo de suor, resfriando-os enquanto suas presas superaqueciam. Eles perseguiram a comida até a morte, acrescentou Krau calmamente. Enquanto todos os outros predadores desistiram depois de minutos, os humanos continuaram avançando. Implacável. Paciente. Inevitável. As câmaras do conselho ficaram em silêncio novamente. Veshet observou os conselheiros processarem essa informação e viu as implicações se espalhando em seus rostos. Comandante, conselheiro Tani finalmente falou. O que mais você observou? Veshet respirou fundo. Esta foi a parte que a manteve acordada. Tudo o que fazem reflete essa capacidade, conselheiros. Eles estão em guerra. Eles não apenas travam batalhas, eles travam campanhas que duram anos. Sua exploração. Eles enviaram embarcações primitivas para a Lua, sabendo que a viagem levaria dias em condições restritas. A sua construção. Alguns de seus edifícios levaram séculos para serem concluídos, geração após geração continuando o trabalho. Ela puxou imagem após imagem. A Grande Muralha da China se estende por milhares de quilômetros. As pirâmides de Gizé exigiram décadas de trabalho sustentado. Catedrais góticas construídas ao longo de vidas. Estações espaciais montadas peça por peça ao longo dos anos. Eles são persistentes, continuou Veshet. Não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Eles têm um ditado, caia 7 vezes, levante-se 8. Eles celebram a resistência. Eles contam histórias sobre isso. Seus maiores heróis não são os mais fortes ou os mais rápidos, são aqueles que se recusam a desistir. O conselheiro Drek se mexeu desconfortavelmente. E seu nível de tecnologia? Era espacial precoce. Capacidade nuclear. Inteligência artificial primitiva. Foguetes convencionais. Veshet fez uma pausa. Mas avançando rapidamente. Eles passaram do primeiro voo ao pouso na Lua em 66 anos. Na nossa escala de tempo isso é um piscar de olhos. Preocupante, disse o conselheiro It. Uma espécie tão persistente, tão teimosa com o desenvolvimento da tecnologia. É exatamente o tipo de espécie que precisamos na comunidade, interrompeu o conselheiro Tani.
Ou exatamente o tipo que precisamos orientar cuidadosamente. Veshet encontrou seu olhar através do holograma. Há mais uma coisa, conselheiros. Eles não são apenas persistentes na sobrevivência. Eles são persistentes na compaixão. Quando um de seus corredores cai, outros param para ajudar. Eles carregam estranhos feridos para um local seguro. Construíram sistemas globais para partilhar recursos com populações que nunca conhecerão. Ela mostrou imagens de uma maratona, milhares de humanos correndo juntos. Um tropeçou, exausto. Imediatamente, 3 outras pessoas pararam, ajudaram-no a levantar-se e caminharam com ele até o posto médico. Eles escolheram ajudar, Veshet disse suavemente. Mesmo quando isso lhes custou o objetivo. Mesmo quando dói. O advogado ficou em silêncio mais uma vez, e Veshet sabia que todos estavam pensando a mesma coisa que ela vinha pensando há horas. A galáxia nunca havia encontrado uma espécie como esta. A decisão veio 3 dias depois e não foi o que Veshet esperava. Protocolo de primeiro contato Epsilon, anunciou o conselheiro Tani através do canal seguro. Você está autorizado a prosseguir com a introdução limitada e controlada. Veshet sentiu a nuca se erguer de surpresa. Conselheiro, respeitosamente, só os observamos há 3 meses. O protocolo padrão requer um mínimo de 2 anos B antes. O protocolo padrão, Tani interrompeu gentilmente, aplica-se às espécies padrão. O advogado revisou seus dados extensivamente, comandante. Concluímos que esperar não serve para nada. Esses humanos alcançarão a capacidade interestelar dentro de uma geração, talvez antes. É melhor fazermos contato em nossos termos, enquanto ainda podemos orientar a interação. Veshet entendeu a preocupação tácita. Uma espécie tão persistente, deixada sozinha, acabaria por procurar vizinhos. Melhor serem os que bateram primeiro à sua porta. Entendido, conselheiro. Quais são meus parâmetros? Único humano. Localização isolada. Alguém que representa o seu traço de persistência, mas também a sua natureza colaborativa. E comandante? Escolha com cuidado. Este indivíduo será a primeira impressão que a humanidade terá de nós e a nossa impressão deles. O canal fechou, deixando Veshet olhando para os fluxos de dados da Terra. 10 bilhões de humanos. Como alguém escolheu? Ela passou o dia seguinte revisando arquivos em busca da combinação certa de características. Finalmente, ela encontrou seu candidato. Doutora Sarah Shen, 43 anos, médica emergencista e corredora amadora de ultramaratona. A formação médica sugeria inteligência e habilidades para resolver problemas. O histórico de execução demonstrou o traço de persistência. Mas o que chamou a atenção de Veshet foi uma pequena anotação em seu arquivo. A doutora Shen trabalhava como voluntária em uma clínica de refugiados nos dias de folga, tratando pacientes independentemente de sua capacidade de pagar. Persistente em ajudar os outros. Perfeito. O local de pouso foi um trecho remoto da trilha nas Montanhas Rochosas, onde o Dr. Shen treinava regularmente. Veshet esperou até que o humano estivesse a 20 quilômetros de corrida, longe de outras pessoas. Sua mente provavelmente se estabeleceu naquele estado meditativo que os corredores de longa distância alcançam. A pequena nave desceu silenciosamente, pousando na trilha 30 metros à frente. Veshet emergiu sozinho conforme planejado. Os protocolos de primeiro contato insistiam numa intimidação mínima. Um ser encontrando um ser. Dr. Shen parou de correr. Para seu crédito, ela não gritou nem fugiu. Ela ficou ali, respirando com dificuldade devido ao esforço, o suor brilhando em sua pele morena e olhou fixamente. Veshet ergueu as mãos vazias, com as palmas voltadas para frente, no que sua pesquisa sugeria ser um gesto humano universal de não agressão. Doutora, meu nome é Comandante Veshet. Não quero dizer nenhum mal a você. Eu sou de outro lugar. Eu gostaria de conversar se você estiver disposto. O peito do humano subia e descia rapidamente. Não pelo medo que o scanner de Veshet indicou, mas pelos efeitos persistentes de sua corrida. Sua frequência cardíaca estava elevada, mas estável. Seus hormônios do estresse estavam surpreendentemente baixos.
Em outro lugar, a doutora Shen finalmente disse, com a voz rouca devido ao esforço e à altitude. Tipo, espaço em outro lugar? Sim. A doutora Shen olhou para a nave, depois para Veshet e depois para si mesma. Estou coberto de suor, não tomei banho e estou conhecendo alienígenas. Ela riu, realmente riu. Claro que isso aconteceria a 20 quilômetros do meu carro. Veshet sentiu a nuca relaxar ligeiramente. Humor. Sob humor de estresse. Outra característica interessante. Peço desculpas pelo momento, disse Veshet, mas estamos observando sua espécie há 3 meses. Eu precisava conhecer alguém que representasse a característica mais marcante da humanidade. Ou seja, você não para. A doutora Shen inclinou a cabeça, enxugando o suor da testa com o antebraço. Você está nos observando há 3 meses e foi isso que percebeu? Que somos teimosos. Não é teimoso. Persistente. É diferente. Veshet apontou para uma pedra plana ao lado da trilha. Podemos sentar? Eu prometo que não tenho intenção de machucar ou sequestrar você. Você estará em casa na hora do jantar. O Dr. Shen considerou isso por um momento, depois encolheu os ombros e sentou-se na pedra. Veshet se juntou a ela, mantendo uma distância respeitosa. Estudamos 47 espécies, começou Veshet. Todos eles têm limites. Físico, psicológico, cultural. Eles alcançam um limite e param. Mas humanos? Você simplesmente continua. Você corre até que seu corpo desmorone, então você se cura e corre mais longe. Você tenta tarefas impossíveis, falha e tenta novamente. Você trabalha em problemas por gerações sem cá agora se você vai resolvê-los. A doutora Shen tirou uma garrafa de água do colete de corrida e bebeu profundamente. Você faz um som maluco. Talvez. Mas também notável. Veshet pegou um pequeno dispositivo e exibiu um holograma. A filmagem do sujeito 41, o ultramaratonista, ainda correndo após 19 horas. Isto é o que nos fascina. Essa persistência. De onde isso vem? A doutora Shen observou o holograma com um leve sorriso no rosto. Você já ouviu falar em caça à persistência? Sim. Seus ancestrais perseguiram as presas até a exaustão. Certo. Mas é mais do que isso. Trata-se de compreender que você pode ser mais lento, mais fraco e menos equipado que seus concorrentes. Mas se você simplesmente se recusar a desistir, eventualmente você sobreviverá a eles. Ela olhou diretamente para Veshet. A evolução não nos tornou os maiores ou os mais fortes. Isso nos tornou teimosos demais para parar. E você comemora isso? Essas maratonas? Essas ultracorridas? São celebrações do sofrimento. Não, disse o Dr. Shen com firmeza. São celebrações da transcendência do sofrimento. Qualquer um pode desistir quando dói. A questão interessante é, o que acontece se você não fizer isso? O que há do outro lado dessa dor? O que você aprende sobre você? Veshet considerou isso. Na comunidade galáctica, otimizamos a eficiência. Eliminamos o sofrimento desnecessário. Usamos tecnologia para evitar desconforto. Como isso está funcionando? A pergunta pegou Veshet desprevenido. O que você quer dizer? Você disse 47 espécies, certo? Nesta sua comunidade? Quantos deles ainda estão explorando? Ainda ultrapassando limites? Ainda fazendo coisas difíceis só para ver se conseguem? Veshet não respondeu imediatamente. A verdade era desconfortável. A maioria das espécies, depois de realizarem viagens interestelares e ingressarem na comunidade, estabeleceram-se em uma estabilidade confortável. Eles compartilharam conhecimentos, comercializaram bens, viveram vidas pacíficas. Já se passaram séculos desde que qualquer espécie-membro fez uma descoberta verdadeiramente revolucionária ou tentou algo genuinamente sem precedentes. Não muitos, Veshet admitiu calmamente. Dr. Shen assentiu, tomando outro gole. Essa é a questão do conforto. É bom, mas não leva você a lugar nenhum.
A dor desafiou a dificuldade, é isso que te faz crescer. É por isso que fazemos ultras. É por isso que escalamos montanhas. É por isso que continuamos tentando resolver problemas impossíveis. Porque o conforto é o fim da história, e não estamos prontos para o fim da história. Uma brisa passou pelos pinheiros que os rodeavam. Em algum lugar abaixo, um pássaro gritou. Veshet sentiu algo mudar em sua compreensão, não apenas dos humanos, mas da própria comunidade.